Caramba, olha o motivo, eu nunca imaginaria isso. Exatamente. Então, assim, o que eu tô falando não é para descredibilizar Todas fala as de... outras mulheres que Não, sofrem. é porque isso é uma exceção. Só que quando a exceção acontece, ela é desregularmente veiculada, como se fosse a regra, e não é a regra, tá? Não é a regra. Você vai ter mulher que vai contar mentira, como você vai ter homem que vai contar mentira, e essa não é a regra. E o caso do Neymar, ele é para mostrar que toda pessoa tem que ter defesa, até que você não gosta. Exatamente por isso. Primeiro ponto, serve para isso. Segundo ponto, que a investigação é importante. Todo crime tem que ser investigado. E não simplesmente eu sair fazendo um processo sem nenhuma prova. E por fim, que realmente vai existir falhas. Mas essa não é a regra, não tem que partir desse pressuposto. E agora o outro caso eu não me lembro. Que Marcos ele perguntou. Meren. Pô, um caso que tá dando do diretor absurdo, lá? da Globo. Aí as mulheres todas se reuniram agora, deram um depoimento, uma entrevista grande, várias mulheres e caras e pessoas envolvidas. Aí ele com outras provas, cara, tá uma confusão. Então, qual que é o grande No caso é problema assédio sexual, é assédio moral. Putz, é um monte de coisa aí. Teve até importação sexual, né? Uma pegadinha ali, outra. O grande problema do caso do Marcos, que eu vejo... do Márcio, que eu sou péssima com o nome, você já percebeu, né? É doutora Ana. Desculpa. Chamou de Paquito, né? Mas tudo Paquito, eu já chamei a Fábio de Jaqueline. Se você vê o Paquito, você vai ver que não tem como confundir. Mas não é pela pessoa, é o nome. O nome. Eu sou péssima com o nome. Enfim, no caso dele, o meu grande... Quando começou a história que foi com a Dani... A Dani e algumas mulheres, elas foram pra uma... Saiu na Piauí, se não me engano. O grande problema é que as pessoas esperam que exista um comportamento padrão de uma vítima de estupro. Todo mundo... Aconteceu, tem que na hora você já... Eu preciso correr, eu preciso fazer, eu preciso... Naquele caso tinha um trabalho sendo feito, um medo de ser colocada na geladeira. Tem várias coisas envolvidas, né? Eu vou te falar uma coisa que eu também nunca falei. Eu já tive uma situação de trabalho de um assédio e que eu nunca falei. Moral? Até esse momento aqui hoje. Moral ou não, sexual? Da pessoa que tava comigo, era meu chefe e eu tava dirigindo e ele falar, vamos pro motel. Eu falei, não. E assim, a sociedade espera que para que aquilo seja um assédio sexual, eu faça um escândalo, eu grite, eu vá até a delegacia, a única coisa que eu pensava é, a minha palavra contra ele não vai valer nada e eu vou perder meu emprego. Então, assim, é muito fácil você colocar um padrão comportamental na pessoa quando não é você que está vivendo ali. E, de acordo com o Fórum de Estocolmo, 89% das mulheres que sofreram com um tipo de violação sexual, elas não contam na hora. Elas vão processar isso ao longo do tempo, ao longo de um prazo, e talvez nunca se percebam ou só vão se perceber quando se desvencilharem desse agressor. E aí você tem inúmeras causas, a questão de não querer ser vítima, a questão de não passar por esse ciclo do judiciário. Não quero. Eu prefiro esse cara desconhecido, eu nunca mais vê-lo, do que eu ter que passar por isso. A sensação de impunidade, o que vai dar isso? A sensação de julgamento, porque eu vou ser julgada pela minha roupa, porque eu estava bêbada, porque eu estava numa boate, porque eu estava ali, aqui, porque eu estava no outro lado. O questionamento, porque você vai estar ali se abrindo de forma vulnerável, o mais possível, você está nua diante da sociedade, e a sociedade está questionando o que você está falando, a sua dor. Então, assim, não existe padrão de comportamento de estupro. Isso tem que ser entendido. Se a mulher quiser denunciar hoje, quiser denunciar daqui tanto tempo, porque a gente tem prazos prescricionais, óbvio, isso tem que ser levado em conta. Não tem que se diminuir a culpa ou a veracidade de uma história simplesmente pelo fator tempo.
Isso é um absurdo. E no caso dele, eu acho ainda um pouco mais desconfortável quando você tem uma repetição da mesma história e a versão é sempre culpando a mulher e de novo a gente cai na ideia de revitimização. É sempre o comportamento da mulher, é sempre que não fez, e ali no caso dele vai contar situações de prazos prescricionais, vai ter regras para que em algumas situações vai ser crime, não vai ser mais crime, né, no Brasil, porque a gente tem um prazo para que um processo ocorra, mas a realidade é que toda mulher sabe que isso acontece. Toda mulher sabe. Toda mulher sabe que possivelmente ela vai estar num trabalho e que isso não é o que você falou. Nos bastidores, todo mundo sabe. E aí essas relações de poderes que me enfraquecem. Imagina a Globo se a galera começar a falar mesmo do que acontece nos bastidores. Não só a Globo, vamos falar a verdade. Não, tô falando a Globo porque é a maior, né? Não, eu falo assim, em instituições que a gente possa usar assim de máxima moral e todas. Ou os maiores escândalos sexuais não estão na igreja. O Dalai Lama agora, né? Porra, aquele cara lá, velho. E aquilo é estupro no Brasil, você tá ligado, né? Porque ao contrário do que eu te contei todinha da briga lá da Laurita Vaz, o que é pacífico é que com criança, com vulnerável, é sempre estupro. Aqui no Brasil é isso. É sempre estupro. Então, assim... E aí a galera falando assim, porra, eu achei que esse Dalai Lama já tinha morrido. A galera achou que era um cara. Dalai Lama é um título. É um título, né? Exatamente. A reencarnação atual do que é pra você ver, na verdade, que não existe nenhuma pessoa santa no mundo. E que a gente ficar endeusando religiosos ou filósofos, seja lá o que você está endeusando, pare de endeusar. Porque a realidade é...